Olá, papai e mamãe! Vamos continuar conversando sobre os avós? No último programa a gente falou sobre tanta coisa boa que aí a gente pensou, e aí? Tem gente que vai falar assim, mas na minha casa não é assim não! Então, vamos conversar sobre 3 dificuldades que às vezes rolam nessa relação. Algumas pessoas gostam de chamar de conflito, né? Mas eu não, eu gosto de pensar que é uma diferença, uma abordagem diferente nesse convívio entre pais e avós. Uma área muito delicada que normalmente na conversa com pais surge é os pais reclamarem que os avós não fazem as coisas do jeito que eles fazem. E aí eu vou falar, né, causa da mama, gente. Vô e vó não vai fazer do jeito da gente, porque eles são vô e vó, né? Eles têm uma outra abordagem. Vou contar uma historinha. Minha sogra, ela tinha tanta preocupação de não desagradar, que um dia ela falou pra mim, me conta como que você dá banho, porque eu quero dar banho igual você dá banho. Eu falei, não, vovó, tem o banho da avó. O banho da avó tem que ser diferente do banho da mãe. Ele tem que ter essa experiência, eles têm que ter essa lembrança, igual eu tenho do ovo frito do meu avô, que minha mãe podia morrer de fazer ovo frito, que o ovo do meu avô era sempre mais legal. Fazia do mesmo jeito, perguntava pra ele como que ele fazia, botava a mesma manteiga que ele botava o sal que ele botava, mas o ovo dele era mais legal. Então a criança precisa ter essa troca. Às vezes a gente precisa ter essa leveza de olhar para as diferenças sem demonizá-las, né? A gente tem que olhar para elas e pensar, legal, vai gerar uma experiência que na casa da avó o banho é de um jeito, na casa da mãe o banho é de outro. O fim é o banho e chegando ao fim, o importante é que chegue ao fim, né? Aí você vai virar e falar assim, mas no meu caso não é assim não, mama. É que eu quero que meu filho durma às 7 da noite e aí eu deixo na casa da minha mãe e ela não bota para dormir às 7 da noite. Ou então pode ser o caso de você falar assim, ah não, é porque meu pai e minha mãe não respeitam que eu não quero que meu filho durma de luz acesa. Você sabia que exceções não atrapalham a formação de uma rotina de uma criança? Então ir para casa da avó é uma exceção. Se não acontecer como você estabeleceu a rotina, isso não vai causar nenhum dano para a formação desse entendimento e dessa rotina do seu filho. Então, assim, por que gerar um problema com uma coisa que na verdade é um auxílio para você, né? Você vai gerar um problema com seu pai e com a sua mãe porque eles não estão cumprindo à risca a agenda que você desenhou, quando se você decidir viajar, por exemplo, você não vai observar certas rotinas e isso não vai de forma nenhuma te incomodar, porque você vai entender que faz parte de um tempo especial e depois a gente volta para nossa rotina. Por que não ter essa mesma aproximação, essa mesma leveza quando os filhos vão para a casa dos avós? Assim a gente evitaria uma série de problemas e teria um convívio muito agradável com pessoas que já estão fazendo algo por nós que outros não estão fazendo, né? Uma outra questão que muitas vezes se fala é a competição, a disputa de poder entre avós e pais. Eu quero abordar com você 2 contextos que esse tipo de situação pode acontecer. O primeiro contexto é quando os filhos moram com os pais, ou seja, pais e avós, né, moram na casa, às vezes por alguma conveniência, por não terem condições financeiras, e aí vão morar na casa dos seus próprios pais, mas querem trazer a sua rotina para dentro da casa dos pais. Deixa eu te falar uma coisinha, tá? Conselho da mama, a casa não é a sua, o ritmo não é o seu. Então, eu acho que em forma de respeito e retribuição, em gratidão pelo que já está sendo feito, porque aquele ditado antigo, quem casa quer casa, gente, isso existe, tá? Quando você casar, você tem que ter sua casa. Se você não quer que haja intervenção sobre a rotina que você quer trilhar, vai morar em algum lugar onde não haja essa convivência dentro desse nível. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim, não, mas eu moro na casa dos meus pais, mas eu não entendo por que eles não servem a janta a tal hora, porque não, a casa é deles, a janta tem que ser servida no horário deles, que atende a eles. Você está dentro da casa deles, logo, você precisa se adequar ao ritmo deles e à agenda deles. O outro contexto é quando acontece dos avós irem morar na casa dos próprios filhos. E aí, nesse ambiente, pode acontecer uma coisa muito gritante, que é quando os avós, por, serem avós, muitas vezes desautorizarem os próprios filhos na forma como lidam com os seus filhos.
O pai dá uma direção e aí o avô vai lá e fala, não faz isso não, vai fazer assado. Ou o pai estabelece pro andamento da casa que é pra casa funcionar de tal forma. Então aqui em casa nós vamos jantar todo dia às 9 da noite. A família só janta junto. Ou não tem televisão depois de tal horário. E aí o vô e a avó, estando dentro desse ambiente, desautorizam os pais, as escolhas dos pais de como eles querem gerir, governar a sua casa, porque entendem diferente. Aí eu quero deixar um conselho pro vovô e pra vovó. Presta atenção. Existe um papel muito importante que a sua bagagem, a sua história tem para contribuir, né? Você pode contribuir para o andamento da casa, mas o momento que você está vivendo é um momento de um conselheiro. É um lugar privilegiado, porque um conselheiro, para ser conselheiro, você precisa ser uma pessoa sábia, que se reconhece o seu valor, que tem uma bagagem importante para acrescentar para alguém que lidera. Agora, o papel de governo da casa, né? Vamos botar uma analogiazinha aqui. O rei da casa, né? A rainha da casa, são os seus filhos, os pais dos seus netos. Então, essas pessoas vão ouvir o seu conselho, e o seu conselho é muito bem-vindo, mas quem vai decidir a direção, para onde vai, o que vai ser feito e como vai ser feito, são eles e não você. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes, na melhor das intenções, como um bom conselheiro, no meio, na frente da criança, você fala, não concordo que você está fazendo isso com essa criança. Não é o caminho. Longe da criança, em outro momento, você se aproxima e fala, olha, eu acho que você podia ter falado diferente, eu acho que você podia agir de outra forma, eu acho que vocês podiam prestar atenção um pouquinho mais nisso. E isso é muito bem-vindo, desde que seja nesse lugar. Não desautorizar os pais diante dos filhos por conta de ter um entendimento diferente deles. E uma última questão que às vezes acontece é quando os pais terceirizam a criação e a educação do filho para os avós. E aí, qual o problema disso, mama? O problema é que muitos pais, por comodismo, transferem esse cuidado para os avós, mas na hora que eles decidem ser pais, eles querem, né? Dá a carteirada de o pai sou eu, mas tem o comodismo, entrega na mão dos avós, deixa os avós fazerem tudo para eles, para facilitar a vida deles, mas na hora que eles decidem que eles querem mandar, eles entram no circuito. Aí não dá, né, gente? A gente tem que ter coerência. Então, para que nem o seu filho fique confuso com relação a quem tem papel, quem faz o papel do que na sua própria vida, e nem para que você tenha desconfortos desnecessários, é importante que você assuma seu papel como pai e mãe e deixe o vovô e a vovó ficar só com a melhor parte, porque essa é a delícia de ser vô e vó, né? Ele se torna um cuidador, mas é um cuidador só da parte boa. Uma vez eu perguntei pro meu pai assim, pai, o que você prefere, ser pai ou ser avô? Na lata. Ele falou pra mim, avô, disparado. Avô é muito mais legal, a gente só fica com a parte boa. Então eu encerro esse programa trazendo à luz essa tendência que muitos pais têm de quererem fazer uso dos avós no contexto familiar como cuidadores de luxo apenas para atenderem às suas exigências, mas tirando deles o gozo e a alegria de poder curtir a sua fase de vô e vó sem as responsabilidades que não competem a eles, competem a você, papai e mamãe.